1º de setembro de 2022, mais uma página da revista Referência, dessa vez para a gente falar do centenário da Semana da Arte Moderna. Eu tenho uma convidada super especial, que é a arquiteta, doutora em urbanismo e professora Andréia Awad. Seja bem-vindo à revista Referência. Muito boa tarde, Marcelo. Obrigada pelo convite. Andréia, a semana de 22 impactou na construção do pensamento artístico, urbanístico, arquitetônico, da sociedade brasileira, e pouca gente percebe esse impacto atrelado, associado àquilo que aconteceu em 1922. Nós vamos falar do que aconteceu naquele ano, dos seus desdobramentos, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer uma contextualização dessas primeiras décadas do século XX no Brasil e talvez algum resquício do final do século XIX, o apagar das luzes do século XIX. República, industrialização, Sim. E Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo no Brasil e no mundo às vésperas da semana de 22? 22 a comemoração desse centenário é muito importante para o Brasil, né? Porque, na verdade, em 22 a gente era uma república muito recente, né? A gente proclama a república em 1889, e o Brasil, de economia eminentemente agrária, ele inicia finalzinho do 19, início do 20, a sua industrialização muito tímida, mas inicia. E a gente também tem, como marco aí de constituição dessa semana, a Primeira Guerra Mundial, que traz para o Brasil uma série de imigrantes, né? E de notícias, assim, de um trânsito de pessoas que chegam aqui e começam a falar de coisas diferenciadas. Além do que a gente está falando de São Paulo, uma cidade que demora muito a atingir, né, a sua expansão, se comparado ao Rio de Janeiro, mas que tem, no final do 19, início do 20 e no século 20, a sua história, né, contada de maneira assim eloquente. Então, São Paulo, em 22, ela está fervilhando de coisas, de possibilidades, né? O café em São Paulo entra em crise no Rio, migra para São Paulo e faz fortuna daquele estado, né? E a própria capital tem condição de se afirmar como uma cidade potente e de início forte da industrialização brasileira também, né? Esses imigrantes fugidos da Primeira Guerra se esparramaram pelo mundo, mas no Brasil teve uma concentração especial em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo acolhe esses imigrantes, né? E isso cria uma situação cultural muito diferente ali. Além do que, Marcelo, a semana é marcada por uma diferença grande. Todo mundo pergunta por que não o Rio, né? Por que São Paulo e não o Rio, né? O Rio tem uma construção cultural muito, muito tradicional a essa época já, centrada numa tradição da Escola de Belas Artes, da capital do Brasil, né? E São Paulo está mais liberta disso. Então, ela tem condição de se envolver com uma tentativa de transformação mesmo, de colocar uma outra pauta para a cultura, né? E para essa nação brasileira emergente aí, né? Então... E o que aconteceu em 1922? Para além de uma espécie de festival que aconteceu na semana, que tinha um caráter de festival, um festival multilinguagem. Um evento. Uhum. Então, o que aconteceu ali? Para além desse festival, aconteceram coisas no entorno de 22 que provocaram o desdobramento dessa reunião então vamos fazer esse festival aí, porque a nossa linguagem que a gente tem muito a dizer se nos reunirmos todas as linguagens. O que vinha acontecendo? Em 1922 era o primeiro centenário da independência do Brasil. Sim, é um marco. Em 1922 também teve a primeira transmissão de TV, acho que no Brasil, de rádio. Foi a transmissão de rádio do Brasil. Rádio, sim. E também teve esse impacto da semana. Muitas linguagens, muitos artistas, muita gente de fora,
Se a gente pode falar assim, se chama imigrante de gente de fora, que levou a acontecer isso. Mas o que aconteceu mesmo nessa semana? Então, havia um grupo de jovens, né, de classe média alta, não eram figuras assim, eram figuras de formação, né, figuras ligadas a uma classe social um pouco, vamos dizer assim, que tinha condições de chegar na escolaridade, né, e que tinha um aporte cultural importante, jovens de classe média alta, se a gente pode dizer isso em 22, né, mas não eram pessoas que tinham acesso, né, a essa cultura mais normativa. E essas pessoas, ao mesmo tempo, se reuniam e tinham contato com esse desejo de transformação. E esses imigrantes que chegam, né, ligados à literatura, ligados à música, ligados às artes plásticas, ligados enfim, ao teatro, chegam muito aproximados das vanguardas artísticas da Europa, né? Então, esse trânsito, essa novidade e esse desejo de transpor, né, o que o Brasil vivia até aqui, foi acumulado, né? Houve uma sinergia de reunião dessas pessoas. E essas pessoas, então, queriam manifestar essas transformações almejadas, né? Quando se fala em transformação, tem um ponto interessante. Então, era deixar de ser o que era para ser algo novo. Deixar de ser a dependência, deixar de ser a repetição, né? Deixar de ser a cópia de alguma coisa. De ser a cópia e apresentar algo novo, principalmente porque a perspectiva era de inaugurar uma república com outras bases, né? Com alteridade, com uma certa identidade brasileira, Seria né? a identidade dessa república jovem, Isso. que até ali tinham poucas décadas de república do pensamento republicano, presidentes conduzidos ao poder ainda à maneira por uma oligarquia, antiga. né? Uma oligarquia agrária. Então, se apostava numa transformação econômica também do Brasil e, ao mesmo tempo, acompanhando isso, a cultural, né? Agora, na linguagem cultural, coisas aconteciam também. A produção, na linguagem artística, digo, até a 22, as obras de artes visuais, os artistas visuais consagrados, a composição da música clássica, da música de forma geral. Era muito acadêmica, né? Muito ligado ao academicismo. E isso que esse grupo pretende transformar e romper. Isso até bem porque esse grupo acredita que essa influência eurocêntrica, europeizante da cultura brasileira, eles queriam destacar coisas muito nossas, muito originais, né? Eles acreditam que o Brasil precisava olhar para dentro dele mesmo, né? E menos copiar sem pensar, sem refletir, sem analisar. Então, a proposta era uma hibridação, né? Daquilo que se recebia da Europa como informação, como aporte de transformação. Já nesse momento o modernismo está emergente, né? E ele já anuncia os seus sinais. E o Brasil olhar para ele, né? Para aquilo que de fato o constituía como cultura, né? Então tem dois pontos bem interessantes e nós vamos falar deles e de forma separada. Tinha quase um século da missão francesa. Sim. Tinha... que influenciou fortemente a Escola de Belas Artes Carioca, né? O século XIX inteiro. Sim. Foi o pensamento artístico brasileiro, não era feito por brasileiros, sim, e foi uma missão do Império, uma missão tanto de Dom Pedro I quanto do segundo reinado, Dom Pedro II, que manteve uma escola clássica e acadêmica de produção das linguagens. Importante. Que eles trouxeram do pensamento, especialmente português, mas da França também. Sim, muita influência francesa. E todas as escolas de arte que produziam música, literatura, artes visuais e até acho que uma pouca e raríssima produção de artes cênicas também, de óperas e espetáculos de teatro. Também não tinham muitos teatros adequados para a produção clássica que vinha da Europa, numa caixa cênica.
Eram 100 anos dessa escola. 100 anos dessa pretensão. Do Debré. Dessa pretensão de ir ao encontro do que se entendia assim como arte, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, então, era do aspecto político, econômico e social do país, que também tinha uma necessidade de se romper para encontrar. Para afirmar uma alteridade, uma identidade própria, né? Esse contexto, então, muito claro e posto. Todos os ingredientes na panela e era só ligar o fogo e acender. Quem acendeu esse fogo? Então, há muitos mitos relacionados à semana, quem participou, quem não participou da semana, mas eu acho que tem uma quadra aí importante da gente lembrar de participação. Porque eu acredito que são estruturas, são pilares da semana que se desdobram ao longo de todo o século XX, perfazendo toda uma história da cultura brasileira no século XX. Né? O Mário de Andrade, essa figura incrível que falou das nossas... Da tríade da formação do povo brasileiro, que viajou o Brasil inteiro para buscar as fontes culturais brasileiras, que escreveu um texto completamente novo, avassalador, né? e imortalizado nos livros dele. O Mário, houve um momento em que as pessoas o criticavam por ter sido se atrelado à ditadura Vargas, né? Porque ele, de certa maneira, se utilizou da formação do IPHAN, né? da formação do Ministério da Cultura e fez e realizou muitas coisas a partir disso, mas o papel do Mário é um papel inesgotável, não só como uma artista, fonte, mas né? também como um gestor, um dirigente como alguém visionário que percebia como dizer, partilhar aquela ideia para o Brasil, né? E ele levou o pensamento artístico, acho que a poesia artística, para o ambiente da burocracia, da administração, das normas técnicas e também enfrentou. A gente tem na história da política cultural, da construção do Sistema Nacional de Cultura, sistema de políticas culturais, a gente tem como um marco inicial do Brasil o Mário de Andrade na gestão pública. Os estudos culturais brasileiros, né? Ele faz isso com primazia e ele tem sucessores e discípulos durante todo o século XX. A outra figura, o Oswald, né? Que aí sim, um grande poeta e que vai reverberar na produção da literatura do Brasil do século XX, né? Os seguidores do Oswald, os fãs do Oswald, os admiradores e até quem se inspira mesmo na obra do Oswald de Andrade. Ele, ao contrário do Mário, é muito mais reativo a esse establishment, né? Ele reage a isso e ele vai ficar mais marginal, né? Nessa história, mas ele é um pilar importantíssimo da poesia na semana. A gente tem a Anita Malfatti, que apresenta, né, para o mundo das artes plásticas uma fortaleza, uma coragem de dizer, olha, é preciso romper, né, com essas amarras acadêmicas e, de certa maneira, anotar coisas que estão acontecendo no mundo. E ela é duramente criticada por isso, né, no momento posterior à semana. Né, a obra da Anita, para mim, é uma obra singularíssima. Eu atribuo a ela assim, a base essencial da transformação dessa imagem visual brasileira, mais até, apesar de ser apaixonada pela Tarsila, mais até que a Tarsila não participa da semana, ela está em Paris nesse momento, né, ela está estudando, mas ela é muito amiga de todos eles, então ela funciona como uma embaixatriz, né, desses jovens todos que ela recebe em Paris e ela fica nesse trânsito Paris-São Paulo. Como se ela fosse a responsável pela Cama Café do intercâmbio de todo mundo que foi lá beber daquela fonte e voltou. E aí você toca uma coisa interessante.
Tarsila não estava nessa semana, mas ela é intimamente ela ligada é à intimamente à construção construção desse modernista. pensamento e do fortalecimento desse pensamento pós-semana, né? Antes de você Ela é falar das importantíssima. próximas referências, acho que isso também acontece com o Portinari, de Cavalcante, Todos eles que não são, diretamente estavam relacionados na mas, programação do evento. mas se desdobram com o evento. As portas se abrem para uma série de artistas visuais, para uma série de musicistas, para uma série de poetas, de literatos, né? Porque explode, né? É um marco, é um corte, né? Um corte epistemológico na forma de pensar a produção dessas coisas todas, né? E a gente tem também a figura do Villa-Lobos, né? Que eu não preciso nem, até assim, não desprezando todos os outros grandes membros da semana, né? Os grandes participantes da semana, mas essa quadra é forte demais. O Villa-Lobos, ele influencia a produção musical brasileira do século XX, né? Se você pega o Tom Jobim, que é um intermezzo desse século, a obra do Tom Jobim é toda demarcada pela construção do Villa-Lobos, né? Pelos impressionistas também, mas pelo Villa-Lobos sobretudo, que vai às raízes da música brasileira, né? Da sonoridade brasileira, da mata, dos rios, né? Então do trem, ele vai ao encontro do que nos constitui, né? Então essas figuras são orgulhos, né, nacionais mesmo e aclamados e se desdobram. Até anoto para você aí, hoje a gente conversando um pouco mais cedo, o quanto que a gente pode perceber em artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, né, nos nordestinos, coisas que, e toda a história da arte visual também brasileira, né, nos modernistas brasileiros, até nos contemporâneos mesmo, o quanto essa semana reverbera, né? O que ela significou de importância, de abertura de portas e janelas e o que isso se desdobrou para arrumar um pouquinho a nossa, ou desarrumar a nossa casa. Desarrumar, porque o que fica bem evidente é que não havia uma crítica às técnicas e linguagens, havia uma crítica ao pensamento, ao que dizer, ao narrativa, desejo, a narrativa. Então não foi um movimento de transformações apenas estéticas, mas transformações de discurso, sim, de narrativas, sim, e de desejos. O desejo de expressar por meio daquela linguagem partia de outros pontos, partia e destinava-se a outros pontos. Sim. Então, quando o ponto de partida e o destino se alteraram, a linguagem foi junto, a forma de se expressar foi junto. Sim. E isso não se transforma de uma hora para outra. Você não fecha a porta de uma escola e abre uma outra escola de um pensamento. Se constitui. E a semana de 22, ela foi o marco dessa transposição de pensamento. Sim. Do início de uma mudança, Lazar né? Segal também teve nesse rolê, né? O Lazar é posterior, né? Assim, a figura do Lazar aqui, como imigrante, né? Ele chega, Warszawski, Lazar, a gente tem vários outros, ou filhos de imigrantes também, depois posteriores como Volpi, né? E a gente vai tendo um caldeirão aí né? Misturando esse desejo desses jovens brasileiros com jovens europeus que chegam aqui e que naturalmente se conhecem, naturalmente convivem, né? O Warszawski, ele é o arquiteto que inaugura o movimento moderno no Brasil e ele faz uma primeira casa modernista e, obviamente, ele é alçado pelos jovens arquitetos que estão desejosos nessa transposição, como você diz, como é o caso de Lúcio Costa. Né? Lúcio Costa também, e aí vai chegar em alguns também bem conhecidos nossos em Barra Mansa, mas o que eu quero dizer é que ele grita com a sua estética aqueles fluidos subjetivos simbólicos. Em 31, por exemplo, Lúcio faz, quando ele assume a Escola de Belas Artes, né, a direção, ele
ele faz o Salão de 31 e chama os amigos de São Paulo, né? E é escandalizado, né? É um escândalo o Salão de 31, ele acaba demitido, porque a Anitta, né, Menotti, eles vão todos ajudá-lo a colocar essa narrativa no Rio de Janeiro, e a reação é outra, né? A reação ainda é mais violenta dessa mudança. Então, essa juventude, essa geração se conhece, se articula e faz o Brasil. Influencia, né? transita e realmente impacta. É. Se naquele momento houve tanta reação, a ponto de demitir o diretor da Sim. casa, a ponto de ter vaias no Teatro Municipal Sim. de São Paulo, a ponto de ter o Monteiro críticas. Lobato, né? A famosa crítica do Monteiro à Anitta, né? E que o Monteiro Lobato depois teve também o seu legado, conversou, né? O seu legado conversou com as suas próprias palavras no futuro. Sim. No futuro dele, né? Se parece que alguma coisa deu errado. Parece que naquele momento as coisas não estavam dando certo, mas não estava dando, na verdade, não estava agradando justamente aqueles que estavam sendo contestados. Então teve um discurso, um diálogo combativo, Sim. revolucionário, e que o pensamento hegemônico daquela conjuntura combateu na tentativa de invalidar, de menosprezar, Sim. de anular, de invisibilizar. Sim. E não conseguiu. Então, o que deu certo? Deu muito certo porque o Brasil, pós-semana de 22, ele... E a gente vai ver isso em vários momentos, né? Nos momentos mais difíceis, mais duros, mais delicados da história brasileira, história política, econômica, social brasileira. Ele tem a arte e a cultura como uma salvaguarda, né? Ele vai se valer dela sempre, e você vai perceber isso em vários outros momentos, como uma força motriz, né? Uma força indispensável, inigualável, para transformar, para transpor a dificuldade, a desigualdade, o isolamento. E internacionalmente o Brasil ganha no século XX, com essa postura, né, o lugar de destaque, né? A cultura brasileira, a arte brasileira no mundo inteiro hoje, ela é o que reverbera essa nação, mais do que qualquer coisa. Claro que o Brasil é um país gigante de possibilidades, de todas as naturezas, mas a arte e a cultura brasileiras, elas são buscadas, né, pelas sociedades do mundo todo, né? É uma referência. A música brasileira, por exemplo, do século XX, ela influenciou nomes assim, internacionalmente, o jazz, né? Toda a música que se faz no século XX, ela conversa com o mundo, e a música brasileira, e ela é muito desejada no mundo todo, né? As artes visuais, as artes plásticas, a literatura, né? Olha, se a gente vai falar de Graciliano, se a gente vai falar, né, de tantos grandes mestres que estão, Machado, a gente vai falar só para falar dos grandes mestres da literatura, né? A gente vai falar da força que essas pessoas têm no mundo todo. E na arquitetura, por exemplo, que é a minha formação primeira, né? Ela vai ter, assim, a arquitetura brasileira moderna, que é muito, muito ajudada, auxiliada pela Força de 22, né? Porque o Lúcio não consegue isso à toa, ele vai para o Ministério da Cultura e ele funda o IPHAN com o Rodrigo de Melo Franco, ele trabalha a construção do primeiro edifício modernista, o MEC, né? Ele consegue isso. Mas a arquitetura brasileira, a partir dele, de Oscar, né, de tantos outros, Buller Marx, vai ser uma referência mundial. Né, mundial, né? Então isso deu muito certo, né, então, quer Marcelo? dizer que esse modernismo do Lúcio Costa e de todos os amigos arquitetos dessa década de 20 que estavam em atividade enquanto
Oscar Niemeyer era um estagiário desse rolê ali, Sim, ele estava assistindo aquilo tudo. E aí eu tenho mais 2 pontos para destacar aqui. Um é que, então, esse manifesto antropofágico trouxe essa palavra, ou essa ideia de antropofagia para o movimento da identidade cultural brasileira, assumindo que, sim, somos uma colcha de retalhos da influência de todos que passaram por nossas vidas, por nosso território, por nosso chão, dizimando uma cultura, um povo tradicional originário daqui, introduzindo outras, mas é isso que é isso. Se você pensa num Guimarães Rosa, não seria possível um Guimarães sem a semana, né? Então, a gente vai vendo isso dá muito certo. E né? aí essa antropofagia vem de uma literal, uma frase, um termo que literalmente significa comei-vos uns aos outros, né? Comer a si mesmo como humano, literalmente físico, e atravessa para o campo simbólico de que essa antropofagia não é só do próprio brasileiro que se apropria das linguagens dos outros países todos, dos imigrantes ou das escolas clássicas, mas como ele também é o que é o apropriado. Né? O brasileiro, tanto quanto o apropriador dessa colcha de retalhos de todas as culturas e linguagens daquele maestro, daquele pintor, daquele arquiteto. Ele entra na rede, é comido também. Ser comido e colocar para fora. Ele tem o que dizer, né? Ele passa a ter o que dizer. E o que entregar, e o que receber, e o que escutar. Sim. Então, quando a gente marca o termo antropofagia da semana de 22, quer dizer muito mais do que apenas o conceito literal de ser, de comer o próprio homem, né? De ser um canibal cultural, ideológico. Metafórico, né? Porque Mário tira essa ideia, né? E Oswald também, dessa ideia dos indígenas, né? Mas, na verdade, eles estavam teorizando sobre uma forma de construção da cultura brasileira, né? Como um método. Olha, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa construir isso aqui de uma maneira original, importante, né? É um crédito, né? E aí eu na nação, né? Pontuei a ideia do antropofágico que vai permear daqui para frente tudo que a gente tem para dizer sobre o impacto de 22, porque acho que se reduzir em uma palavra a semana de 22, a gente pode... não dá para fugir muito de antropofagia, mas quando eu quero voltar uns passinhos na conversa, e você disse que quando os modernistas ou os protagonistas desse pensamento revolucionário, transformador, procura o Rio de Janeiro, ou chega no Rio de Janeiro, especialmente com o Salão de 31, encontra o Rio de Janeiro que está, naquele momento, criando o samba, que vem a ser um dos marcos da identidade nacional. É um paralelo da semana de 22 com o samba. O que é o samba nesse contexto? O samba que veio das camadas populares, que não veio da academia, que não veio dos salões, que não veio das galerias, que não veio dos auditórios nem dos maestros. Por que o Rio de Janeiro, um lugar que se enxergava tanto como a construção de uma linguagem tão nova, um estilo musical tão novo, tão aberto para o novo, se posicionou de forma tão tradicional com aquilo que vinha de São Paulo? Então, o Rio é a nossa capital. Então, a gente já tem uma estrutura, né, de poder instituído, do poder político e de uma imagem de um Brasil que se desejou europeizado, né, e competisse lá fora com essa imagem de uma civilização muito, assim, vamos dizer, muito espelhada na Europa, naquele momento, né? O samba, ele emerge, ele é o resultado de uma força cultural grande, né, da comunidade
e da miscigenação racial brasileira, mas especialmente da população afrodescendente, né, e que se acumula um pouco após abolição nos espaços residuais do Rio, né? Obviamente que a gente demora muito tempo para perceber a força dessa população e a abandona, né? E ela não tem muito como sobreviver. E ela vai formar comunidades importantes logo pós, né, abolição, e a gente vai ter algumas comunidades já no início do século XX, e obviamente toda a cultura gerada nessas comunidades vai dar origem ao samba, né? Há quem fale que ele nasce na Bahia, mas o Rio e a Bahia disputam esse lugar de nascimento do samba, mas são duas vertentes importantes dessa formação, né? E o samba, ele é muito marginalizado durante muito tempo, né? Então, em 30, você tem sinais disso já, muito estruturados, mas ele não entra nos salões, né? Os salões estão muito distantes desse olhar generoso que a gente tem para o samba hoje, né? E para tudo que gerou essa cultura maravilhosa. Mas, obviamente, que o Rio de Janeiro rejeita institucionalmente. O Salão de 31, ele rejeita essa transposição porque ele está na casa da tradição das belas artes, né? E rapidamente aí a gente já entra na República Nova, né? Nessa estrutura do Getúlio, e você vai ter a construção do Ministério da Cultura fortalecido com os modernistas, né? São os modernistas que adentram o Ministério. E, para o bem ou para o mal, para alguns mais tradicionais, né, eles selecionam o que eles entendem por cultura brasileira, né? Então, por exemplo, no caso do patrimônio histórico, o Lúcio vai escolher o barroco brasileiro, o colonial brasileiro, aquilo que mais genuíno a gente tem, né? A tapera indígena, ele vai para a formação dos quilombos, ele vai para aquilo das nossas etnias. Mas me corrige se eu tiver E errado. aí, o que acontece? Eu queria só concluir. Vai. E aí, o que acontece é que ele vai negar esse Rio de Janeiro do século XIX, Rio de Janeiro mais europeizado, mais francês. Então, você tem esse rompimento na arquitetura. E na literatura, você tem no Ministério da Cultura figuras como Drummond, né? Você vai começar a ter figuras que vão selecionar a transposição, né? Numa ditadura. Logo depois, em 37, Vargas faz a ditadura, mas mesmo assim, essas figuras, que são muito criticadas por se manterem com Vargas, mas elas estão ali e fazem um caminho diferente, né? E isso tudo está acontecendo no Sudeste. Esse ministério, esse IFAM, né? Sim. O Palácio Capanema está sendo construído no Sim, centro do Rio de Janeiro. Sim, em 37 ele começa, né? Está tudo aqui no Rio de Janeiro. Concentrado. E aí você puxou realmente um tema que vai atravessar. A gente foge um pouquinho do assunto da semana de 22. Tudo isso me parece muito reflexo, né? Mas parece sim que não está tão fora do assunto. Quando a gente fala do samba e da onde surgiu o samba, a gente encontra a nítida disputa de protagonismo da criação do samba entre a Bahia e o Rio de Janeiro. E aonde está o Nordeste, onde está o Norte, onde está o Centro-Oeste e o Sul do país, que até esse momento ainda tinha um comportamento monárquico praticamente. Sim. Era pouco tempo de república, o coronelismo que estava se instaurando ali na forma de votar ou na forma de decidir os seus líderes, estava também sendo coronelizado na sua forma de expressão, de produção artística. Sim. Como que está
esse Sudeste, onde tem um São Paulo com Semana de 22, um Rio de Janeiro com os primeiros salões modernistas, e o resto do país está acontecendo o quê? O Brasil tem essa tradição de construção central, né? Ele acumula desde sempre essa concentração de forças culturais, né? É um país enorme, então a gente vai ter, por exemplo, essas vozes e esses arautos sendo ouvidos também no Nordeste, né? Em Minas, muito, né? Mas, assim, esse reverb vai diminuindo, né? Como uma onda. E aí, obviamente, que o Lúcio, o Mário, os homens da literatura, como Drummond, né? Essas pessoas vão viajar ao Brasil, né? Vão viajar. Uma missão brasileira. São missões agora nacionais, missões né? nacionais. E vão identificar valores e vão trazer e vão colocar na pauta esses valores, né? E vão levar coisas também, e vão discutir, vão conversar. Há uma concentração, por conta da Universidade Brasileira, há uma concentração de estudantes no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? As grandes universidades acumulam esses jovens mais abastados a irem para o Rio de Janeiro e para São Paulo estudarem. Obviamente que alguns desses jovens retomam, né, ao Nordeste, ao Sul do Brasil. Claro que todas essas regiões do Brasil têm cultura própria, né, têm força própria. Mas há essa troca, né? Quer dizer, a criação da Universidade Brasileira, né? A criação de lugares, né? de geração cultural, do mais amplo espectro, vai ser percebido por isso. E há esse retorno. Né? Então, tem um reverb, né? E que vai aumentando de acordo com que o Brasil também vai abrindo essas possibilidades de acesso. Né? E aí a gente pode fazer também uma analogia que, enquanto o Brasil é essa marola da onda do pensamento europeu, do pensamento técnico, acadêmico, da produção e das expressões do pensamento humano, o Nordeste e o Sul vai sendo a marola do pensamento do Brasil, que vai chegando depois, né? Se o Brasil Sim. chegou depois da industrialização, se chegou depois na transformação do pensamento, isso não quer dizer que é o Brasil como um todo, especialmente Rio e São Paulo. O Sudeste sofreu esse impacto e depois que foi descentralizando à medida que foi chegando nesses lugares. Não é que não houvesse produção vibrante cultural nesses estados, mas é porque ainda não havia sido visibilizado o suficiente. Eu digo, né? Com a conexão de narrativa com esse movimento que surgia aqui, Sim. né? Apesar, posso dizer com tranquilidade que realmente a produção artística em todos esses lugares descentralizados desse eixo Rio-São Paulo estava lá, firme, forte, atuando. Sim. A gente vê isso na arquitetura do primeira metade do século XX, que tem em Manaus, que tem em Belém do Pará, que também no tem em Recife, Fortaleza. No Recife a gente realmente vê até hoje edificações, teatros, textos e produção musical que é contemporânea a isso, mas na época não visibilizado, e né? não reconhecida como entrelaçada a essa semana, ou como consequência, ou como provocadora. Sim. Que tinha uma influência mútua. Se a gente está dizendo de chegar nessas capitais do Nordeste, o que dizer de chegar nas cidades do não interior. Capitais, né, que a gente pode chamar de interior, que tem em cultura quem tem um pouco aversão a esse tema de interior, né, mas as não capitais, esse pensamento está chegando, essa produção está chegando. E Barra Mansa com isso? Nós estamos aqui na Labfonia, num estúdio da Fundação Cultura Barra Mansa, em Barra Mansa, e a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto. O que aconteceu, ou o que tem a ver Barra Mansa com a semana de 22 e o que produziu lá, como chega aqui? Então, quando a gente conversou e você colocou Barra Mansa, eu achei muito interessante, né? Quando a gente pensa Barra Mansa, esse lugar Barra Mansa no sul fluminense,
entendido como Vale do Paraíba Fluminense, nesse momento de 22, a gente está vivendo também uma transposição, né? O café tem o seu declínio ao final do século XIX, ele migra para o Oeste Paulista e faz fortuna no Oeste Paulista. Em grande medida, essa fortuna viabiliza uma São Paulo também, né? Ao crescimento de São Paulo. Mas aqui há uma expectativa, né? A gente está no estado da capital, né? A gente está no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e a gente vai ver aqui o início de um pensamento de transposição mesmo da cultura agrária para uma cultura de migrantes mineiros para a pecuária e logo depois de uma expectativa de industrialização. E a industrialização em Barra Mansa, embora a gente tenha como referência a Volta Redonda, a CSN, que é nesse momento Barra Mansa, ela começa em 32, né? Então, Barra Mansa ela faz a Nestlé e o Moinho Fluminense chegam aqui em 32, ela como região, né, como locus, como sítio, ela é percebida como uma possibilidade de entroncamento mineiro, paulista e também do Rio de Janeiro, e a perspectiva da Manchester Fluminense, né, de ter uma industrialização mais fortalecida, de base aqui, né, de metalurgia, de siderurgia. Em 37 a gente vai ver chegar a siderúrgica Barra Mansa, a metalúrgica Barbará, e aí você tem um momento de transformação aqui num lugar que tinha uma expectativa de modernização e de enfrentamento dos novos tempos da nação brasileira, né? 45, esse território é escolhido para implantar a CSN. Então, esse é um lugar da transformação desde muito cedo. E a gente vai ver que obviamente que passa por aqui, né, esse sentido de afirmação nacional e de alteridade da nação brasileira, obviamente, por uma economia diferenciada, né? E quando a gente também lê a semana, a gente percebe que um dos grandes, vamos dizer, súditos dessa semana, ou agitadores pós-semana, provocadores pós-semana, é barramancense, arruaceiros, que é Flávio de Carvalho, que é aqui do Distrito de Amparo, né? Então, Flávio embora ele tenha vivido pouco por aqui, mas ele é um patrimônio nosso daqui, né? Eu sempre senti Barra Mansa, estudando a história daqui, sempre esse lugar do fluxo, né? O lugar da transposição mesmo, né? Trânsito. Do trânsito. Afinal de contas, né? Eu acho que isso realmente nos constitui como território. Esse sítio é um lugar de trânsito. Esse sentido de modernização se instalou logo aqui, né? E obviamente que essas figuras e essa cultura modernizante, moderna, né? Ela esteve por aqui, embora o interior do Brasil tem toda uma outra dinâmica, né? Mas a gente está entre essa dicotomia Rio-São Paulo, né? Não é um lugar qualquer, né, Marcelo? Então, Flávio de Carvalho teve a sua participação na semana de 22 e o umbigo dele está aqui em Barra Mansa, talvez não a construção do pensamento dele ou da arquitetura do poeta que ele foi, com a Cidade do Homem Nu, ou com todas as obras que ele construiu como arquiteto, mas ele nasceu aqui e a gente sempre cita com muito orgulho que o Flávio de Carvalho é barramancense, que a sua obra está nos principais museus do mundo. Você pode ir para o MoMA, para o MASP, enfim, qualquer museu do mundo, abriga a obra do Flávio de Carvalho com destaque. Então, a gente tem motivos, sim, para se orgulhar, ainda que ele tenha tido pouca produção desse pensamento aqui e a origem... o Flávio estudou na Inglaterra, né? Ele fez engenharia, ele é engenheiro arquiteto pela Inglaterra, depois ele se transferiu para São Paulo, trabalhou
muitos anos lá e só, assim, a gente percebe que ele tem um papel importante, né, nessa ideia antropofágica, né, dessa leitura, porque ele vivenciou a Europa, né, e ele traz essa vivência e a tentativa de fazer diferente, né, de construir outra coisa. Eu imagino que depois de nos tanto trópicos. tempo lá, depois de tanto tempo lá, quando ele chega aqui e vê esses arruaceiros, ele fala assim, nossa, finalmente que isso está acontecendo aqui no Brasil, eu não vou precisar voltar para lá, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui agora sim essa galera tá pensando o que eu queria que tivesse, que eu precisava para crescer, para desenvolver. E foi isso que aconteceu com o Flávio de Carvalho. E ele faz a produção dele, apesar... Acho que eu estou falando de Barra Mansa com esse espírito bairrista que nós temos aqui, de colocar Barra Mansa no centro do debate o tempo todo, como Barra Mansa... De trazer o debate para Barra Mansa. De localizar de alguma forma. Mas o Flávio de Carvalho é um tema que me chama muita atenção, não só por sua produção... eu acho que quando a gente fala que ele é de Barra Mansa, é um mero detalhe, porque na real mesmo, não impactou em nada na vida dele ser desse território. Mas ele é um personagem que, se a Semana da Arte Moderna esteve à margem naquele momento, o Flávio esteve à margem da semana. Quero dizer, o que foi a Semana de 22 para o Brasil foi o Flávio para a semana. Que parecia que estava dentro, estava fora, ele estava dentro, mas não estava, ele fez, mas não fez, o que ele fez foi referência, mas ele não disse que estava lá. Como é que foi isso? Muita gente não estava dentro da semana, né? Até porque não cabia todo mundo ali, nem todo mundo era amigo, tinha um contato tão estreito assim, né? Há muitos estudos sobre a semana, há muitos estudos sobre os atores periféricos da semana, né? E os atores internos da semana que, de certa maneira, não apareceram, não ficaram em evidência, como esses pilares que eu citei, né? Menotti, tantos outros que estavam lá, que são importantes, que são estudados, são motivos de estudos, né? Mas que não se sucedeu assim, né? Depois, na sucessão da semana não apareceu, uma obra que não reverberou como esses tão importantes, tão decisivos, né? O Flávio, ele tinha uma ligação estreita com essas figuras, né? E mesmo esses atores periféricos que não estavam dentro, naturalmente, da semana, a semana não acaba ali, na semana, né? Ela acaba ali, mas essas pessoas continuam trabalhando, se encontrando, fazendo festas e discutindo coisas e produzindo e se vendo, né? Então, cada sarau, cada leitura, né, cada ensaio literário, né, era compartilhado, dividido, né? E ele foi uma figura importantíssima no sentido de que ele se descobre artista, né? Porque ele era engenheiro, arquiteto, ele vai se constituindo, influenciado por esses amigos, né? E ele talvez performaticamente é o mais, vamos dizer assim, o mais notável, né, deles depois, né? Porque ele também... sai, aquela saia, né? Aquele verbo, né? né? Ele se coloca ali num lugar da interposição, do entrelaçamento da linguagem de artes visuais, artes cênicas. Aquilo não é bem um teatro, mas aquilo também não é bem uma performance, aquilo não é bem um happening, aquilo também não é bem uma arte, um figurino. E é brasileiro demais. E é brasileiro demais. E é brasileiro demais, porque, embora você possa dizer assim, não, mas a Bauhaus estava anotando o teatro, estava anotando a dança, estava anotando a arquitetura. Mas é uma escola fundamentalmente que se cresceu na arquitetura, mas no a Bauhaus design, é a Bauhaus. E a Bauhaus tinha todo um standard, né? Um padrão Bauhaus, né?
O Flávio, obviamente, leu isso tudo, né? Leu, Mas ele. ele traz isso para um Brasil vigoroso, né? E ele põe a discussão dos trópicos, a discussão do clima, a discussão da Sim. ética, a discussão da indumentária, Sim. da moda. E Da ele, estética, né? no sentido lato da Sim. palavra estética, e ele só é enxergado como um artista multilinguagem nesse contexto modernista. Só é possível entender um pluralismo de diálogo, de narrativas do Flávio de Carvalho, porque ele não estava num contexto de uma única escola, de uma Sim, única sim. academia que moldava a linguagem daquele artista. Sim. Então, e ele nem artista era de formação. Ele se enxerga artista porque ele tem muito a dizer. E aí o sentido e o conceito da antropofagia faz todo sentido, né? Oportuniza, possibilita um Flávio de Carvalho, né? Antes da gente falar sobre o que chega para nós aqui, então, disso tudo, né, 100 anos depois, eu queria desdobrar um outro tema. Que eu esqueci qual é o tema. São tantos possíveis, né? Da multilinguagem, deixa que eu vou lembrar. A gente está falando dessa multilinguagem do Flávio de Carvalho ser esse multiartista, essa proliferação de criação, né? Mas tem um tema que a gente, nessa sua fala, eu queria destacar, mas eu acabei que eu não anotei, eu fiz uma nota mental, mas a gente vai acabar voltando dele. Uma figura como o Flávio de Carvalho, que ele se enxerga como um artista plural, porque ele está num contexto do modernismo. E antes da gente falar do que chega para nós, eu tenho um esclarecimento necessário para esse contexto. O modernismo, o moderno e a modernidade. Sim. Quem é doutor em urbanismo tem clareza dos diferentes conceitos. Sim. Mas quem nos ouve não é doutor em urbanismo. Não, e não tem experiência da história da arte. E a gente precisa pontuar. Um conceito breve, né? Um verbete para cada conceito. Modernidade, modernismo e o moderno. Tá. Então, a modernidade é um conceito muito mais extenso, né? A gente chama da era moderna, né? Ou que se consegue perceber como modernidade, alguma coisa que tem 500, 600 anos, né? Que vem de uma estruturação da academia, que vem de uma posição no mundo ligada ao cientificismo, né? Ao racionalismo, que está lá no Renascimento. E seria aí uma história da revolução cognitiva, não da revolução cognitiva, como o Harari da forma fala, de pensar o mundo, né? De organizar as sociedades, de organizar as de uma epistemologia, né? De como é que você olha para o mundo. Então, essa modernidade que tem uma longa duração, ela é extremamente, vamos dizer assim, criticada e entra numa crise forte aí na segunda metade do século XX, né? Com a Segunda Guerra, todas as coisas saem do lugar, né? Desmancham-se, né? E aí a gente vai ter o que a gente entende como pós-modernidade ou alta modernidade. Então, a gente tem aí, até chegar à segunda metade do século XX, a gente tem uns 500 anos, né? A ideia da arte moderna, né, que aí já um pouco mais recente, você vai ter, com o iluminismo, né, 200 e poucos anos, você vai ter a arte como uma ciência, né? E aí você vai falar da arte moderna, você já inclui a arte
numa categoria a ser estudada, aprendida, não mais tão espontânea. Você tem uma academia que lida com o que é, né, que conceitua o que é arte e ensina sobre a arte. Então, a arte moderna, ela é codificada, ela é tecnicizada, ela entra no pensamento do campo disciplinar. Campo disciplinar, fugindo da deidade, da divinificação, da expressão. Ou do talento, ou da ideia de você receber uma inspiração divina, né? Você tem isso tudo, você tem uma aproximação com essas questões todas, mas você tem também um aprendizado, e tem uma análise, e tem uma discussão, e tem uma forma de empreender aquilo a partir da escola. Né? E aí, então a arte moderna, ou a arte como pensamento científico, tem do pensamento iluminista. Do pensamento iluminista, a gente está falando do final do século XVIII e século XIX todo. Isso. Daí para frente. O modernismo é um movimento, né? Ele foi um movimento importantíssimo do início do século XX, né? E que, de certa maneira, fez um corte com a ideia de que a arte acadêmica, né? Ou a arte do realismo e da obsessão pelo realismo e pela técnica apenas de uma, vamos dizer assim, de uma projeção, de uma interpretação, não de uma projeção, mas de uma, me fugiu a palavra agora, mas de uma representação da realidade, mímese. Já não uma mímese, já não era mais desejada, porque a gente já tinha quem o fazia ou fizesse, né? A gente tem a fotografia, que desde 1832 faz o século XIX todo aparecer mimetizado, ou pelo menos próximo, copiado, ou registrado. De outra forma, ou registrado. Né? A ideia sobre expressão da realidade começava a ser alterada, impactada pela produção de fotografias, então o elemento pictórico da arte visual já não tinha mais a sua função do registro só. Como função de registro, como retratista. Isso já era ocupado pela fotografia, de certa maneira. Isso né? levou a expressão visual para outros caminhos de linguagem, de interpretação, né? Subjetividades, de novas composições. Do campo onírico passou a permear com mais força esse campo Outro estético. Homem surgiu, né? Você pega a Revolução Industrial do final do 18, né, o 19 passa por uma transformação imensa do modus faber, da forma de viver no mundo, da forma de pensar o mundo. E, obviamente, que ao final do 19 a gente já não suporta mais os mesmos métodos, nem as mesmas formas de expressão, né? E o modernismo nasce dessa revolução de pensamento, né? Desse corte epistemológico, da forma de pensar o mundo. E na arte, na cultura, isso é fundamental, né? Fundante ali, né? E é o lugar que parece que tudo pode, né? Então, por isso que dá muito certo essas transformações, porque parece que nesse lugar tudo pode. Um pouco diferente da política. A construção do pensamento moderno na política demorou mais tempo. Sim. Para construir as novas instituições políticos sociais demorou mais tempo. Demorou mais tempo. Parece que é mais rápido. A arte evoca primeiro, até a arquitetura vem depois, né? O movimento moderno na arquitetura e para as cidades, ele é extremamente influenciado pelos artistas, né? Acho que sempre eles pré-anunciam, né? Sim. Eles anunciam, a arte anuncia questões humanas como ninguém, né? Bom, se os artistas têm a dizer como vai ser o futuro, eu vou precisar te convidar aqui para um próximo programa para a gente falar da futurologia imaginativa da expressão artística. Sim, já disse que a gente vai dizer o tempo todo. Se em 1922 Oswald, Mário, Tarsila, Menotti, de Cavalcante, Vila Lobos, a Anita Malfatti, se essas pessoas estavam pronunciando o que ia acontecer, hoje a gente está dizendo que quem está ocupando esse lugar é a Anita, quem mais que a gente pode... O Emicida. O Cobra. O Cobra.
Então, a gente está dizendo de brasileiros que estão produzindo as linguagens do século XXI. Das questões do Das nosso questões do século. O Emicida, sem a menor dúvida. O Emicida faz, inclusive, ele referencia os mestres, né? E diz, olha, é preciso colocar outra narrativa, outra pauta. Outros atores têm que entrar, falar, dizer coisas que vocês ainda não ouviram, Então, né? Esse vai ser o tema da nossa próxima conversa. Sim. A gente vai voltar para o nosso tempo, que a gente tem pauta. Isso é um pouco raro na produção de mídias, assim, mas a gente tem uma pauta, Eu que pedi licença para a gente sair do modernismo e falar da modernidade do moderno, da era moderna, que a gente fala de era moderna, uma inauguração acho que do miolo da era moderna com o processo de industrialização na Inglaterra, que já tinha o início da era moderna antes disso, de 500 anos atrás. 300 anos depois desse movimento vem a industrialização da Inglaterra, que a gente está vivenciando há também 2 séculos desses impactos e desdobramentos. Mais de 2 séculos, nessa crítica e nesse outro corte da alta modernidade, da pós-modernidade, é coincidente também com a era tecnológica, né? A era da informação, né? Dos computadores, da web. Então, é um outro momento mesmo. Que as conexões, as expressões estão em outros contextos. Outras sintonias. E que realmente o nosso próximo programa vai começar onde a gente vai acabar o nosso hoje aqui, que a gente encaminha para os últimos temas que a gente separou para falar do modernismo. O que chega para nós aqui, não só no território Barra Mansa, Médio Paraíba Fluminense, nesse Vale Fluminense, mas o que chega para nós aqui 100 anos depois. O que a gente acabou de passar alguns minutos, quase 1 hora, falando sobre o que foi feito, o impacto. Aí a gente também enxerga a Segunda Guerra. Mas é importante pontuar, esse modernismo é brasileiro? Esse modernismo, esse ismo que junta o radical, né, e modernismo, que quer falar sobre tudo isso. O modernismo está dizendo que na arte o acúmulo de todas as provocações do mundo moderno. A contração das linguagens artísticas, de todo o pensamento da modernidade, que junta isso tudo, coloca num saco, joga para dentro, come e regurgita isso como arte. O modernismo é só no Brasil? Não. Nossa... O Brasil recebe, vamos dizer assim, toda uma influência grande, né, do pensamento modernista da Europa, o pensamento que se consolida do modernismo nos Estados Unidos, né? O Brasil e todas as nações de desenvolvimento recebem isso, né? E obviamente que isso acontece do centro para os estados mais distanciados. A gente tem o Sudeste como um núcleo receptor muito importante, né? Mas ele acontece de maneira muito importante na Europa. Ele sofre cortes e restrições importantes com o nazismo. A Segunda Guerra destrói quase que exclusivamente, né, muito do pensamento modernista na Europa, destrói a possibilidade de se fazer entre guerras alguma coisa mais avassaladora. Muitos desses modernistas acabam indo embora para a América, né? A América aí, não só os Estados Unidos, mas como todos os países da América Latina, recebem esses grandes sujeitos, essas grandes reflexões, né? A Europa se esvazia um pouco nesse período mais atormentado da Segunda Guerra, mas é lá que essa questão emerge e é fundante para o que se estabelece depois como a recuperação, né, a retomada da cultura europeia, né, no pós-guerra. Há uma crise grande durante muitas décadas, né? Os Estados Unidos recebem
o grande contingente de imigrantes. E cientistas também. E cientistas, né, e de toda a ordem, recebem isso como um prêmio, né? Eles recebem bem isso e fazem disso produto, que é o que eles fazem o tempo todo. Mas, de certa maneira, a América Latina ganha um pouco com isso, porque a Europa sempre muito fechada nela mesma, né? Ela tem muita dificuldade de vir aqui dizer de coisas, né? Os Estados Unidos têm desejo de partilhar para vender. Então, eles vêm muito, né? A gente recebe muito no pós-guerra os arautos do modernismo, desse movimento artístico e cultural, em todas as áreas, e não só artísticos e culturais, mas também em todas as áreas do conhecimento, né? Como você falou aí, da política, da economia, da ciência. Essa troca entre os estudantes, os estudiosos, quem tem a oportunidade de chegar perto disso com os Estados Unidos é mais facilitada, porque eles têm esse intercâmbio, eles possibilitam esse intercâmbio. Então, a gente faz os museus de arte, né? O MAM, o MASP, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, acabam se valendo muito dessa troca posterior no pós-guerra. Que aí, né? depois do pós-guerra, que vão surgir os primeiros e os maiores grandes museus de arte moderna. E as escolas também, né? Então, assim, a gente tem uma oportunidade de trocar e no imediato pós-guerra, em 45 muito, mas nos anos 50, 60, essa troca e esse conhecimento sobre o movimento moderno é muito grande, né? Porque a gente vai ter um caráter de difusão, de compartilhamento maior para o Brasil, né? Isso chega no jornalismo, na imprensa, mas também no texto. Na literatura, muito. Não teríamos Plínio Marcos, Nelson Rodrigues. Eu até separei alguns desdobramentos que são da semana, mas que também são dessa possibilidade de viver e de ter contato com os livros, com as imagens, com as visitas, com as bolsas, né? Nesse momento. Então, por exemplo, se você pensa Oswald, né? E você pensa Drummond, Bandeira, Graciliano, Guimarães, os irmãos Campos, o Caetano, gente que faz da letra, né, e da literatura uma forma de dizer coisas, de inaugurar coisas, de inaugurar pensamento mesmo, né? E estilo literário, mas não só o estilo, a forma de dizer e o que dizer, que narrativa nova, coisas completamente... E que falam desse Brasil múltiplo, diverso, importante. Então, isso abre um caminho. O Mário, você vai ter gente que está falando da cultura brasileira, né? Que chega aqui, o Warsaw Chic, que quer conversar sobre a cultura brasileira, quer entender a cultura brasileira. O Lúcio, o Vila Nova Artigas, que é um marco da Escola Paulista de Produção de Espaço, né? O Sérgio Buarque, né, que estuda o Brasil profundo, né? O Rodrigo de Melo Franco, que faz o IFAM, o Burle Marx, que constrói um paisagismo só com as nativas, né? Olha o que é isso. E chega a nós aqui em Barra Mansa. E olha só, ele vai ao encontro da vegetação nativa brasileira para fazer o paisagismo que o Brasil mostra para o mundo. Agora, a Lina Bobardi, que você destaca aí. Eu destaco a além Lina. Além da arquitetura que ela fez, por exemplo, do teatro Teatro Oficina. Sim. A sala de espetáculos Lourdian, que é aqui, é uma referência a esse novo espaço. Óbvio que é muito diferente, é outra coisa. Mas há uma inspiração. Uma inspiração, né? Uma referência de... Nesse teatro aberto, nesse teatro... Multiuso, de lugar de produção e exibição. Isso vem da Lina Bobardi. E Lina italiana, modernista de formação, da escola italiana modernista, né? Mas ela chega aqui, ela quer saber do Brasil, né? E ela vai ela vai entender como é que funciona essa hibridação, como é que funciona essa miscigenação. Ela quer entender isso, né? O Tinhorão, o Darcy Ribeiro, o Gilberto Gil, só para falar
pontas, de estrelas que cumprem como Mário essa missão de entender o Brasil, né? De entender como é que funciona. Foram alçados a um patamar de amplas proporções que habita o consumo, mas que também a referência, são nomes que são citados em todas as pesquisas, estudos e referências Sim. e inspirações. Mas também com eles vem uma série de professores, de lugares que a gente acaba não destacando, acho que um pouco de forma injusta, mas também a gente não dá conta de todo momento. Essas são as lista não tem máximas, fim, né? Essa lista não tem fim. Esses são vamos dizer assim, os estelares. O Villa-Lobos, né? Olha para quem ele abre. Ele abre Tom Jobim, Glauber, Zé Celso, Catulo da Paixão Cearense, Milton, Chico Buarque, só para citar algumas pessoas que têm no Villa-Lobos uma forma de ouvir o Brasil, né? E de ouvir o som do Brasil. Vinícius de Moraes. E de produzir o som do Brasil, né? Maravilhosamente, né? A Anitta, e aí não tem fim, né? Tarsila, Djanira, Lazar Segal, Pansete, Volpe, Cícero Dias, Portinari, Lígia Clark, Oiticica. A força da Anitta, a força da Anitta, a coragem dela, né? Ela abre, ela se abre, ela deixa o corpo aberto para mostrar uma coisa que foi considerada como bárbara, né? E é escandalosamente bom o trabalho da Anitta Malfatti, né? É uma pena que ela me pareceu muito solitária no fim, né? E ela sofreu por outras questões de gênero na vida, naquele momento, por ser mulher, pela relação com Oswald, com Tarsila, mas tanto a Anitta quanto a Tarsila, elas têm um papel fundamental para a gente pensar a questão de gênero no Brasil hoje. São duas mulheres, duas potências da transposição, da transformação, né? Então, é lindo demais você olhar. São várias maneiras de olhar para isso, são vários nomes nessas listas, né? Mas... E que desses nomes a gente vai chegar a mais uma segunda, terceira ou quarta geração de influenciadores, que sem dúvida vai ser tema de mais um papo nosso aqui na revista Referência. Com certeza. E com essa luz que se acendeu nesse século que se passou da semana de 22, uma conclusão é nítida e tranquilamente perceptível, que é a revolução proposta foi alcançada. A transformação do século XIX para o século XX foi muito bem pontuada e marcada no Brasil por esse movimento, e hoje a gente vive outras revoluções que sem dúvida são desdobramentos daquele pensamento. Percebo que em 2022 a gente não tem, nesse campo da expressão artística, que contestar as linguagens que surgiram. A gente ainda tem algo muito próximo de dizer daquilo que estava sendo dito naquela época. As iminentes forças políticas tiranas, opressoras, centralizadoras, totalitárias que surgiram e foram combatidas pelos desdobramentos desse discurso artístico, hoje parece retomar com uma vontade de lembrar do que não quer se repetir, e isso também está fortíssimo nesse campo artístico, que estabelece uma conexão e um diálogo direto com aquele movimento. Mas aí, justamente, a gente já está aqui dando a introdução do nosso próximo papo. Nosso próximo papo. Então, para as nossas considerações finais. Então, Marcelo, queria te agradecer muito, porque esse é um assunto muito caro para mim, né? Eu sou uma militante mesmo da causa artística, da causa cultural, né? E você me conhece há muito tempo, eu também te conheço, acho que você também tem essa posição. As situações nunca são ideais no Brasil, a gente está num país de muitas contradições, mas a gente tem muito que nos inspirar nessas figuras incríveis que certamente enfrentam, né? Não há uma situação ideal colocada, há
a uma força que a gente precisa construir e fazer ficar forte e lutar pela alteridade dessa nação, né? Então, eu me inspiro muito nessas figuras que, apesar de todas as contradições e apesar de todas as dificuldades, não desistem e enfrentam e querem partilhar e querem comunicar coisas e querem, né? E querem dar voz para uma série de invisibilidades, né? Então, concordo com você, eu acho que a semana foi muito vitoriosa. Outras semanas foram anotadas ao longo do século XX e são até hoje anotadas. E é importante que as semanas aconteçam. Eu acho que esses marcos são importantes. Eles definem posicionamentos, eles aglutinam pessoas, eles fazem as pessoas conversarem. Eu me lembro bem aqui de um momento muito feliz, que foi aquele momento em Barra Mansa, vários momentos da minha geração, mas que eu vivi com vocês naquela história toda da construção do Sala Preta, né? Naquele momento que vocês estavam todos muito juntos e muito decididos em falar e mostrar narrativas que antes não eram mostradas, visibilizadas, né? Então, como é forte essa estrutura coletiva, e eu acredito muito nisso, muito, e luto por isso. Eu gosto disso, gosto de trabalhar junto, de fazer as coisas junto, de partilhar coisas, né? Tem quem me inspirar, né? A gente tem que buscar as inspirações. Esses aí... As referências. São as referências grandes, potentes para a nossa cultura, né? É isso. Obrigado pela presença, pelo carinho, pelo atendimento ao chamado. Esse foi só o primeiro chamado. Opa! A gente vem para falar mais Venho sobre sempre outros que assuntos. você quiser. E assim a gente termina de escrever mais uma página da revista Referência.